Olá, turma da Educação de Jovens e Adultos do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia. A nossa aula agora é a aula de revisão e avaliação. Vamos para a nossa aula? Vamos falar, então, de movimentos sociais. Vamos lá? Movimentos sociais em busca de uma definição. Vamos, então, começar aí com Alain Touraine, que define movimentos sociais como sendo a ação conflitante de agentes de classes sociais lutando pelo controle do sistema de ação histórica. Então, isso é um primeiro momento do pensamento de Touraine, porque depois ele vai também trazer uma outra configuração, uma outra definição de movimentos sociais. E aí nós vamos para Maria Glória Gon. Os movimentos sociais são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas. Então, vejam lá. Então, temos duas definições de movimentos sociais, mas todas elas têm em comum que o movimento social é a organização da sociedade civil em busca de fazer valer os seus direitos, isto é, as suas demandas, né? Então, podemos dizer que os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Então, vamos então guardar aí essas definições que é de movimento social, certo? Muito bem. Vamos agora perguntar: basta uma ação coletiva para que nós tenhamos um movimento social? Qualquer ação coletiva pode ser classificada como movimento social? A resposta, dos teóricos que estudam os movimentos sociais, eles dizem não. Não basta ser uma ação coletiva para ser um movimento social. É preciso mais. Então, os movimentos sociais ocorrem quando as pessoas se organizam e lutam contra diferentes tipos de opressão, intervindo para que haja uma mudança social. Então, o movimento social ele é classificado e definido como tal quando ele tem, então, essas características, Movimento organizado e que luta, para sair de uma situação de opressão, seja ela qual for, econômica, ou social, cultural, e que busca a mudança dessa realidade, certo? Muito bem. Então, os movimentos sociais nascem a partir da necessidade que os indivíduos têm de coletivamente buscar transformar as condições sociais, econômicas, políticas e culturais em que vivem. Então, a partir daí, nós vamos ter o movimento social, não é isso? Muito bem, então nós temos aí visões diferentes sobre movimentos sociais. Nem todo mundo vê os movimentos sociais da mesma maneira. Vamos lá? Vejam, nós temos então um primeiro grupo de pensadores, como, por exemplo, Marx, Karl Marx, Engels, Alain Touraine, entre outros, que veem os movimentos sociais como a possibilidade de mudanças revolucionárias da relação entre capital e trabalho, ou como uma forma de mudanças das condições sociais, políticas, econômicas, culturais que se dão na sociedade. Então, é um grupo que vê dessa maneira. Não, entre esses autores tem muitos outros. E outro grupo como Gustave Le Bon
Gabriel de Tarde, José Ortega Gasset, que veem os movimentos sociais como um perigo iminente, como algo perturbador da ordem social. Então, são duas visões, né, de movimentos sociais. Então, a gente vê que isso está presente na sociedade atual. Tem grupos que veem os movimentos dessa maneira, né? E aí, nós vamos ver os movimentos sociais e a relação com o Estado. Como é que se dá? Então, é visto por alguns, né, como um adversário político, né, do Estado. Então, nós temos aí uma relação de confronto dos movimentos contra o Estado. Já, para outros, os movimentos sociais têm uma relação de parceria entre o Estado, né, porque eles vão trazer as demandas para o Estado para que o Estado possa viabilizar ou implementar as políticas públicas que são reivindicadas pelos movimentos. Então, duas visões diferentes. Os movimentos sociais tradicionais e os novos movimentos sociais. Então, como nós vimos, temos duas visões de movimentos. Vamos ver, então, aí essa diferença entre os movimentos sociais tradicionais e os novos movimentos sociais. Considerando aspectos como sistemas de organização, tipo de relações estabelecidas por seus integrantes, orientações desenvolvidas com as instituições sociais e estruturas a serem transformadas, podemos classificar os movimentos sociais em duas categorias gerais e distintas: os tradicionais e os novos movimentos sociais, certo? Vamos então ver os movimentos sociais tradicionais, como é que eles se originaram. Eles se originaram a partir da luta dos sindicatos, das organizações dos trabalhadores, né? Também eles se originaram a partir das associações nacionais e internacionais de trabalhadores. Além de eles se originarem, eles deram origem, né, essas organizações nacionais e internacionais que estão aí presentes, né, nas confederações, né, dos trabalhadores. Também deram origem a partidos políticos trabalhistas ou partido dos trabalhadores, que estão ligados aos trabalhadores, né? Então, isso está no mundo todo, você tem partidos ligados ao trabalhismo chamado, né? São partidos ligados ao trabalhismo. Foram também responsáveis por mudanças, por muitas conquistas sociais permanentes referentes a direitos trabalhistas e garantias sociais, como, por exemplo, 40 horas semanais de trabalho, carteira assinada, férias remuneradas, entre muitas outras conquistas, né? Muito bem. E aí nós vamos ver agora os novos movimentos sociais. Os novos movimentos sociais, que ganharam força no final do século XX, direcionaram o centro das suas demandas sociais do âmbito da economia para o da cultura, né? Pela formação de movimentos inspirados em relações mais horizontais, né? Que tem uma abrangência maior, né? Que não só aquela das classes. Esses movimentos têm maior autonomia de seus integrantes, né? Que eles não estão ali ligados radicalmente ou verticalmente com seus organizadores. Temos também, eles não veem ou não viam, né, a derrubada do poder político. Eles não viam ou não veem, né, não trabalham com essa perspectiva da derrubada do poder, né? Os movimentos sociais, os novos movimentos sociais. Também, eles não delegam apenas ao Estado a responsabilidade de atendimento de suas reivindicações. E eles buscam transformar comportamentos e valores dos diversos segmentos sociais. Então, aí são algumas características, né, dos movimentos, dos chamados novos movimentos sociais. E aí, nós vamos trabalhar um pouco sobre o Brasil e os novos movimentos sociais. Os movimentos sociais
eles estiveram sempre presentes na história do Brasil, né? Desde sempre. Na década da ditadura de Vargas, aí na década de 30, durante a ditadura de Vargas, foram criadas, por exemplo, associações com o intuito de conquistar o espaço na sociedade. Então nós temos aí como exemplo a Frente Negra Brasileira e também a Associação Católica Brasileira, né? E durante a ditadura militar de 1964, a repressão, né, fez florescer, fez surgir milhares de ações coletivas pelo Brasil afora, né? Por exemplo, nós temos aí um exemplo clássico, que é o movimento das Diretas Já, né, que lutou pela a derrubada da ditadura e a redemocratização do país, né? Foi muito forte aí esse movimento. Muito bem. Vamos lá, continuando. Os movimentos, eles tiveram, na Constituição de 88, garantia, né, de direito de associação e liberdade de expressão. Isso foi garantido na Constituição, porque antes, né, da Constituição, durante a ditadura, não existia esse direito e durante a Constituinte colocou na Constituição esse direito garantido aí para a associação e os movimentos puderam ter liberdade para atuar na sociedade, certo? Muito bem. Vamos então ver os novos movimentos sociais no Brasil, que são, por exemplo, dois movimentos, as ligas camponesas e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, conhecido como MST. Chamamos de movimentos sociais do campo aqueles que apresentam o campesinato, ou seja, os trabalhadores rurais. Então, eles vão representar os trabalhadores rurais. Esses movimentos defendem a bandeira da reforma agrária, a melhoria das condições de trabalho e o combate ao processo de mecanização do meio agropecuário, certo? E aí nós vamos falar um pouco da Liga Camponesa. A Liga Camponesa, ela vai começar a se organizar e surgir aí durante as décadas de 1940 e 1960, né? E o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele vai se formar aí durante a década de 1980, mais precisamente em 1984. E aí nós vamos trabalhar um pouco das ligas camponesas, vamos falar um pouco das ligas camponesas. As ligas camponesas, elas começaram a se estruturar no final da ditadura do Estado Novo, né? A ditadura varguista, sob a orientação do Partido Comunista Brasileiro, PCB. E durante a década de 1950, elas conseguiram uma integração envolvendo participantes de todo o país através das organizações ou ligas regionais. Foram criando, então, ligas nos estados, nos municípios, aí foram se espalhando e se estruturando. Porém, com o advento aí da ditadura militar de 64, as ligas foram extintas, elas não puderam mais funcionar. Então, o regime ditatorial vai derrubar, né, as ligas camponesas, certo? Vamos ver então isso aí? Vejam lá. Então, o golpe de 64 extinguiu as ligas camponesas que não puderam atuar, né, durante a ditadura. Se eles se organizassem, se reunissem, eles eram reprimidos. Então, deu aí uma acalmada. Porém, no final da ditadura, os trabalhadores rurais vão se reorganizar no novo movimento, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou o MST, que vão lutar pela terra, né? Então, é uma continuação daquela luta das ligas camponesas, que agora vai se dar a partir da organização do chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, com o advento da democratização, os trabalhadores rurais se organizaram novamente e, em 1984, fundaram o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o chamado MST. O MST atua através da ocupação de grandes latifúndios, né, e terras improdutivas,
construindo assentamentos. Eles constroem assentamentos, aí plantam coletivamente, né? E vendem, criam cooperativas, se organizam, né? O MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então tem uma estrutura, né, muito grande. O objetivo, né, do movimento é forçar o Estado, né, a promover a reforma agrária. O que é a reforma agrária? É a distribuição de terras para quem precisa trabalhar. O Brasil é o país, um dos países com maior concentração de terra do mundo. Significa dizer que uma pequena minoria tem muita terra e uma grande parte da população trabalhadora do campo não tem terra, né? Então, houve um processo, mesmo durante a ditadura, né, de compra dos pequenos proprietários, foram forçados, né, a vender as suas terras, e aí o latifúndio cresceu, e também muitas dessas terras são conquistadas, muitas vezes, pela questão da grilagem, né? A grilagem ela é muito forte no Brasil, no sentido da apropriação de terras, principalmente das terras devolutas, que são as terras do Estado. Muito bem, então o objetivo principal do movimento é a luta pela reforma agrária, né? A distribuição de terra para quem precisa trabalhar. Muito bem. E aí a gente vai continuando, falando de um novo movimento, que é um movimento importante, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que lutam pela moradia, né? Lutam por moradia. Esse movimento ele foi fundado, aí, a sua fundação data de 1997, certo? O objetivo do movimento é organizar a população periférica que sofre com um enorme déficit habitacional, que nós temos um exemplo aí de 6 milhões de famílias, né, que não têm casa, e reivindicar o direito constitucional à moradia digna, porque a Constituição também de 88 dá esse direito, né? Todo brasileiro tem direito à moradia, uma moradia digna. Como é que eles atuam? Eles atuam nas grandes capitais do país, onde eles vão organizar os trabalhadores urbanos na luta por teto, isto é, luta por moradia, né? Buscar casa, porque a Constituição de 1988 garantiu, né, o direito de associação, de liberdade de expressão e também o direito à moradia. Então, eles estão lutando pelo direito constitucional. A Constituição abriga, né, os trabalhadores a se organizar, não só os trabalhadores, mas toda a sociedade civil pode se organizar para lutar pelos seus direitos, certo? Muito bem. E aí, a atuação de movimentos sociais no Brasil. Então, além dos movimentos já citados, outros movimentos estão presentes no Brasil. Por exemplo, o movimento feminista, que busca, né, a equidade de gênero e liberdade sexual. O movimento da LGBTQIA+, chamado de Parada do Orgulho LGBTQIA+, né, que luta pela defesa da diversidade e busca a maior representatividade e direitos para essa população, né? Movimento negro busca fazer valer os direitos civis da população negra e combater o racismo que está enraizado até hoje na nossa sociedade, que é chamado de racismo estrutural. Tem também aí o movimento indígena, que luta pela política de conservação e limitação de áreas, né, de demarcação das suas terras, certo? Muito bem. E há um processo de criminalização dos movimentos sociais hoje. Os movimentos sociais configuram, né, numa forte ameaça aos grupos privilegiados para aqueles que estão no poder. Então, por isso, esses movimentos eles são, então, criminalizados. Existe aí uma maneira, uma forma de quem está no poder marginalizar, criminalizar esses movimentos, certo? Muito bem. E aí, assim, a gente encerra a nossa aula.